Segundo a Pluri Consultoria, os ingressos aumentaram em 400% nos últimos 10 anos no Brasil. A solução para não deixar os estádios vazios, na avaliação de especialistas, pode ser diminuir o preço dos ingressos. Falamos com torcedores de Corinthians e Palmeiras, os donos das novas arenas que estão sendo construídas em São Paulo, e percebemos as principais diferenças entre o estádio de hoje e os estádios de antigamente. Caio Calazans, jornalista e torcedor do Corinthians, comenta sobre as principais diferenças percebidas por ele. Hoje você tem um torcedor que tem mais condição econômica dentro do estádio, né? O torcedor, aquele que pagava R$10, R$15 para ir num jogo, hoje ele está pagando mais, né? Então houve uma mudança de perfil. Muita gente que tinha uma condição econômica menor hoje não vai tanto no estádio como antigamente o cara que ganhavam, sei lá, 1, 2 salários mínimos, ele podia ir 4, 5 jogos por mês, hoje ele não pode mais, hoje já está mais restrito, porque antigamente você ia no estádio, tinha várias barracas servindo todo tipo de comida, refrigerante, cerveja, sanduíche, hot dog, pastel, e você pagava um preço de comida de rua normal, né? Agora a gente tem um estádio onde você só come dentro do estádio, você tem poucas opções fora, porque as pessoas, os ambulantes, eles foram proibidos, né? E o torcedor é obrigado a pagar R$5, R$6 para comer um hot dog frio, R$4 por um sorvete, R$3 para tomar um copo de água. O empresário e torcedor do Palmeiras, Sérgio Incá, outro apaixonado por nosso esporte bretão, também fala sobre o assunto. Eu já tenho recordações do Santos campeão paulista de 1963. Eu fui mascote do Palmeiras em 66, 67, e eu sou do tempo que não existia divisão de torcidas nos estádios. Então isso é uma coisa que para mim era maravilhosa, você sentar todo mundo junto e cada um torcer pro seu time. Ir ao estádio de futebol não é mais como antigamente. O torcedor de arquibancada, aquele que muitas vezes tira dinheiro de seu próprio sustento para acompanhar o time de coração, tende a ser excluído deste novo modelo de futebol que surge no Brasil. Não basta apenas comprar um ingresso e entrar para ver o time do coração. Problemas com estacionamento, transporte público, comida e bebida de má qualidade são bastante comuns. Tudo isso entra na conta na hora de ir assistir a um jogo de futebol. E essa conta deve ficar ainda mais salgada, pesando no bolso do torcedor. O ticket médio, ou seja, o custo padrão para assistir uma partida, incluindo estacionamento, lanche e ingresso, custa cerca de R$80. Se o torcedor optar por levar o filho ao estádio, por exemplo, essa conta passa para R$ 106,43 por partida. E apesar de todos os outros gastos, o preço do ingresso ainda representa mais do que a metade dessa conta, cerca de 58%. Para se ter uma ideia, acompanhar os 19 jogos do time do coração na Série A do Brasileirão 2013 custaria um total de R$ 1.440,96 por pessoa, ou R$ 2.022,17 para 2 pessoas, sendo uma com meia entrada. Segundo Fernando Ferreira, consultor da Pluri, empresa especializada em marketing esportivo e em pesquisas de mercado, ir ao estádio deixou de ser uma opção para as classes C e D. A empresa lança balanços mensais sobre o futebol e seus números apontam para uma nova realidade no Brasil. Segundo o especialista, a tendência do futebol brasileiro pós-Copa do Mundo é a de estádios vazios. Tem se discutido muito, né, sobre as novas arenas estão gerando uma limitação dos estádios. Eu acho que esse não é um processo totalmente concluído ainda, porque as novas arenas elas têm gestores privados agora, e não os clubes de futebol, na maioria delas, ou boa parte delas, né? A iniciativa privada está atrás do resultado. Ou seja, quando eles veem que, eu diria que eles agora estão a gente está diante de um choque de realidade, vamos falar. Os gestores privados entraram no mercado, imaginaram que iam cobrar preços altíssimos e que ia ter público, porque o estádio é novo, que ia ser tudo uma maravilha. Muitos que estavam na euforia de Copa das Confederações, Copa do Mundo, esse troço todo, só que agora estão vendo que a realidade é o quê? Estádios vazios. A grande questão é como é que você faz para o torcedor continuar indo. Eu acho que o preço é um dos fatores fundamentais. Se quiserem trabalhar focando classe A e B no Brasil, vai haver muita dificuldade para conseguir rentabilizar as arenas.
O Brasil, segundo Fernando Ferreira, da Pluriconsultoria, adotou um método diferente da Europa para começar a modernização de seu futebol, método que precisa ser revisto na visão do especialista. Ferreira afirma que o modelo de modernização adotado pelo futebol brasileiro exclui torcedores de classes mais baixas e também não oferece serviço de qualidade para quem pode pagar mais caro. O especialista cita ainda outros 2 fatores para explicar a tendência de estádios vazios: o alto número de partidas dos clubes brasileiros e a oferta de outras opções de entretenimento. Os campeonatos têm um excesso de jogos, tem violência, tem segurança, tem serviços ruins, estádios que não tem estacionamento, horário de jogo ruim, pay-per-view, outras alternativas de entretenimento. Repara, tudo isso joga contra o torcedor ir ao estádio. Então, eu acho que vai ser uma dificuldade muito grande para quem está gerindo os estádios hoje conseguir ter sucesso, encher as arenas, se focar só a classe A e a B. Toda essa mudança no futebol brasileiro começou em 2007, quando o Brasil foi confirmado como sede da Copa do Mundo de 2014. A promessa de novas arenas inflacionou o mercado nacional e os ingressos aumentaram já nos estádios antigos. O torcedor já percebe a elitização nas arquibancadas. O jornalista Caio Calazans afirma que já se percebe uma mudança no perfil do torcedor. Hoje tem um torcedor mais elitizado no estádio. Mesmo os torcedores na parte de torcidas organizadas, é um torcedor mais elitizado, mesmo esse. É claro que tem torcedor de origem mais humilde e tal, mais pobre, mas hoje já é minoria. Até porque, por exemplo, no Pacaembu, o que hoje é considerado arquibancada especial e é cobrado 120 a 200 reais, dependendo de jogo, né? Na época que eu comecei a ir no estádio, era o mesmo preço da arquibancada comum. Era uma arquibancada comum ainda. Então, o Pacaembu ele foi redividido, né? Hoje se tem... A arquibancada ela diminuiu e a arquibancada central hoje é uma arquibancada considerada especial, onde o ingresso é mais caro. Isso altera bastante o perfil de torcedor. O empresário Sérgio Incal também percebe essa mudança no perfil do torcedor na torcida alviverde. Até com a construção dos novos estádios, muita pessoa vejo de reclamação, principalmente de pessoas da minha idade, que o pessoal fala: eu assisto o jogo sentado, hoje eu assisto o jogo de pé. Talvez com as novas arenas a gente consiga assistir o jogo sentado e ter até uma condição melhor, um tratamento melhor, que o torcedor ainda é muito maltratado no estádio. E essa mudança de perfil também tem explicação. Com ingressos 400% mais caros do que há 10 anos atrás, o Brasil já tem o ingresso mais caro do mundo. Comparar a renda per capita do Brasil com a de países do velho continente só reforça essa afirmação. A Alemanha, por exemplo, tem um ingresso cerca de 30% mais caro que o do Brasil, mas conta com uma renda per capita quase 4 vezes maior que a renda brasileira. Comparar o preço do ingresso no Brasil com a Europa, a gente vai ver que comparativamente à renda de cada país, o ingresso no Brasil é o mais caro do mundo. Na Alemanha, o ingresso mais barato custa 30% mais do que o ingresso mais barato no Brasil, em média. Só que a Alemanha tem uma renda per capita quase 4 vezes maior que a brasileira. Ou seja, é muito fácil para um alemão comprar um ingresso em comparação ao brasileiro. E o torcedor apaixonado já sente no bolso essa nova realidade. Torcedores acostumados a acompanhar seu time em todos os jogos como mandante já não conseguem ir em muitas partidas. O empresário palmeirense Sérgio Incal, fanático pelo Palmeiras desde os anos 60, expressa sua dificuldade para acompanhar o clube do coração. Não é só o ingresso, e é uma série de dificuldades que vai desde o fanelinha que acharca para parar o seu carro, até o horário do jogo de futebol. Então você junta preço do ingresso, transporte público, flanelinha, um sanduíche que você tem que comer, realmente pesa no bolso do torcedor. Eu não consigo dar mais do que 2 jogos por mês. Um dos estudos recentes da Pluriconsultoria apontou que o Brasil tem apenas o 18º lugar no ranking mundial de público nos estádios, atrás de países com pouca tradição no futebol, como China e Austrália, perdendo até mesmo para o campeonato da 2ª divisão inglesa. Um dos fatores que afastam o público dos estádios no Brasil é a violência, e tanto os torcedores quanto o consultor em marketing esportivo concordam que esse fator prejudica a bilheteria dos jogos do futebol brasileiro. Então você tem câmeras no estádio, você tem as TVs que estão prestando atenção em episódios de violência, mas o estádio ele é
tão inseguro como ele era antes, né? Se eu for levar algum familiar no estádio, eu prefiro ir em um jogo pequeno, um jogo que não atraia tanta atenção, porque a possibilidade de sair uma briga, alguma confusão é bem menor. Acostumado ao futebol antigo, romântico, Sérgio Incal também teme pela segurança quando vai a estádios de futebol. Eu não vou em jogos clássicos, certo? Eu não uso nenhuma camisa ou nenhuma identidade, nada que me identifique como torcedor de qualquer time, porque eu me sinto inseguro. Pegar o metrô com a camisa do Palmeiras eu não pego. Eu recomendo aos meus familiares que não peguem. Eu vou com meu neto ao estádio apenas em jogos, são da Libertadores e tal. Jogos clássicos, tenho 2 torcidas de São Paulo, eu não vou. E mesmo assim, nada de uniforme, nada de nenhuma identificação, nem no meu carro. Eu não sinto segurança nenhuma em ir aos estádios, a polícia também tem sua parte de truculência. Eu acho que se acontecer uma briga perto de mim, fatalmente eu serei agredido por outros torcedores e pela polícia também. Ele sai distribuindo borrachada a torto e a direito sem ver quem é também. Então não me sinto seguro. Fernando Ferreira também reforça o problema da violência como um dos vilões nos estádios de futebol. Ferreira fala ainda sobre a questão da conservação das novas arenas e de um problema cultural do nosso país, a degradação dos espaços públicos. Quando você tinha os estádios antigos no Brasil, eles não estavam todos quebrados. Então você via os banheiros, uma coisa horrível e tudo mais. Num ambiente como esse, jogar lixo, quebrar uma cadeira e tudo mais, não chama atenção, porque o ambiente é degradado mesmo. Isso é situação que você não costuma ver, por exemplo, na Europa e nos Estados Unidos, onde os estádios vão uma cara de shopping. Isso ajuda muito na conservação. O futebol brasileiro virou um lugar mais de guerra do que de festa. Esse tipo de ambiente mais organizado das novas arenas, eu acho muito positivo no futebol. A tendência das novas arenas paulistanas são a de oferecer ao torcedor algo que vá além do futebol. Shoppings, teatros, lojas, restaurantes, salas de reuniões, uma infinidade de produtos e serviços para atrair o torcedor. Mas o preço dos ingressos pode continuar subindo. Em entrevista à TV Estadão, o presidente do Palmeiras, Paulo Nobre, comentou sobre essa nova realidade do futebol brasileiro e confirmou que ingressos mais caros na novíssima Arena Allianz Parque. A tendência é o ingresso ficar mais caro. Só que o sócio-torcedor vai ter um desconto condizente para poder pagar um preço que nós entendamos justo para aquele que já colabora financeiramente com o clube. Para quem não é sócio-torcedor, vai ficar relativamente caro. E para quem for sócio-torcedor, vai ter um desconto condizente. Com isso, nós conseguimos ter rendas mais substanciais para ajudar o clube, e com isso a gente consegue dar as vantagens que o sócio-torcedor merece. Mas o especialista Fernando Ferreira dá um alento ao torcedor. Passada a euforia de grandes eventos como a Copa do Mundo de 2014, a saída para os clubes terem de volta suas arquibancadas lotadas pode ser a diminuição dos preços dos ingressos. Segundo o consultor, a iniciativa privada deve priorizar a muitos ingressos vendidos por um preço menor, deixando para trás a ideia de se ganhar muito por cada ticket individual e arriscar ter sempre pouco público nos estádios. Provavelmente o que vai acontecer é o seguinte: tentar encher o estádio para gerar um ganho de escala. Ou seja, ao invés de eu ganhar muito com uma quantidade menor de ingressos, eu vou tentar ganhar pouco por cada ingresso, vendendo muito ingresso. Que é uma outra forma de você fazer isso rentabilizar. O torcedor apaixonado também aguarda com muita expectativa a inauguração dessas novas arenas. Sérgio Incal fala da sua expectativa em relação ao novo Palestra Itália, estádio que frequenta há mais de 50 anos. Eu acho fantástico as novas arenas, inclusive com lojas. Eu conheço mais a fundo, evidentemente, a Arena do Palmeiras, com lojas, teatros, pontos de reunião para executivos, estacionamento, apesar que eu acho que o estacionamento para 2.000 carros ainda é insuficiente para um jogo de futebol, mas é alguma coisa que está sendo feita. Então acho muito positivo, principalmente as arenas multiusos, porque você pega um estádio como o Pacaembu, você tem ele que ele funciona aí em mês de 30 dias, ele funciona 4, 5, 6 dias. Então, se essas arenas têm outra utilidade, será fantástico.
As obras na Arena Allianz Parque, aliás, seguem a todo vapor. A previsão é de que o estádio esteja pronto já no final de 2013. Em entrevista à TV Estadão, Rogério Dezembro, um dos diretores da W Torre, empresa responsável por construir o novo estádio, fala sobre o andamento das obras e sobre a previsão de entrega da nova casa palmeirense. A gente ultrapassou 60% do cronograma geral da obra. Tem alguns pontos da obra em estágios mais avançados, outros um pouco mais atrasados, né? Principalmente ali na região da arquibancada antiga, que nós não pudemos demolir, mas dentro do cronograma ainda de abrir o estádio no final de 2013, né? Está dentro do cronograma, não desvio nenhum, então a gente está bastante feliz aqui com o andamento da obra. Outro clube paulista também se prepara para receber uma nova casa. O Corinthians realiza o sonho de seu torcedor e deve entregar até janeiro de 2014 a sua nova arena, localizada no bairro de Itaquera, na zona leste de São Paulo. O estádio, que receberá a abertura da Copa do Mundo de 2014, promete ser um dos mais modernos do país e pretende alavancar ainda mais seu faturamento com bilheterias. O estádio trará ao torcedor um novo modelo de arena, que contará até com arquibancadas na sala de aquecimento do Clube Paulista, uma das inovações da nova arena. Em entrevista à TV IG, Frederico Barbosa, um dos engenheiros responsáveis pelas obras da nova casa do Corinthians, fala sobre essa novidade. Foi aí uma criatividade, ter essa facilidade aí de quem adquirir um ingresso especial e dependendo do tipo de jogo, né, ele pode ter acesso a ver o aquecimento, o treinamento ali, aquele bate-bola inicial dos jogadores em uma área razoavelmente grande, né, com arquibancada, pode ficar sentado e assistir os preparativos ali dos jogadores. O Clube do Parque São Jorge, assim como o Internacional de Porto Alegre, aposta em um programa de sócio-torcedor que deu certo para alavancar seus ganhos com venda de ingresso. Nos últimos anos, o Alvinegro alavancou a sua renda com a venda de ingressos, e é bastante comum ver o placar do Pacaembu anunciando rendas que batem a casa de R$1 milhão nos jogos do clube como mandante. O torcedor e jornalista Caio Calazans fala um pouco desse aumento na renda nos jogos do clube nos últimos anos. A renda de bilheteria, ela era uma renda menor, ela não era uma das maiores rendas. Hoje você vê o Corinthians, a bilheteria do Corinthians, ela já está, no começo de setembro, já está para bater R$10 milhões, só este ano, de lucro, tirando o faturamento, tirando tudo que o clube paga, 10 milhões só de lucro. Quando eu comecei em estádio, enfim, nos anos 80, nos anos 90 ou até mais para trás, os jogos que realmente davam dinheiro para o clube eram somente os jogos grandes, né? Tinha jogo no Morumbi com 110, 120 mil, esses jogos davam dinheiro, mas a receita de bilheteria do clube ela era menor. Em entrevista à TV Lance, Ivan Marques, ex-diretor de marketing do Corinthians, comentou sobre quais as principais estratégias do clube para atrair o público para os estádios. Segundo o especialista, a nova arena terá opções e estratégias pensadas pelo marketing para continuar garantindo retorno na renda de sua bilheteria. Uma série de projetos, quando nós tivermos o nosso estádio no final do ano de 2014, para criar uma relação diferente da torcida e da audiência que vai ao estádio com outras situações de experiência de marca. Nós vamos ter lojas dentro do estádio, nós vamos ter uma sala próxima ao vestiário, onde há um grupo selecionado de pessoas, por exemplo, de uma marca qualquer que esteja fazendo um contrato conosco, possa ver o aquecimento dos jogadores, ver a preleção do técnico. Então tem uma série de elementos novos, atrativos, que nós queremos criar dentro da propriedade estádio de futebol. E o novo estádio do Corinthians em Itaquera promete ir além do futebol dentro do campo. Torcedores e moradores da região leste de São Paulo já aguardam ansiosos pela inauguração da nova arena e esperam também por melhorias nos bairros. Particularmente sobre a Arena de Itaquera, eu acho que é um estádio que vai transformar a região de Itaquera e a região da Zona Leste, porque junto com ele vai vir um monte de coisa, né? Vai vir empresa, os terrenos vão valorizar, muitas pessoas vão querer estar mais perto do clube. Eu acho que vai revolucionar também. E acho que também a Arena do Palmeiras também vai transformar muita coisa, porque é um lugar muito bem localizado. E acredito que além do futebol também a Arena do Palmeiras vai ser local para muito show.
Acho que vai levar muito show que hoje está sendo realizado no Morumbi e em outros lugares, vai para a Arena do Palmeiras. A modernização é uma realidade para o futebol brasileiro, realidade pela qual o torcedor vai ter que se adaptar. A partir de 2014, a cidade de São Paulo receberá essas duas modernas arenas e o torcedor, aos poucos, terá que se enquadrar nesse novo modelo de futebol que surge no Brasil. Que clubes, autoridades e a iniciativa privada pensem com muito carinho nesse que é peça fundamental para o nosso esporte bretão evoluir, o torcedor apaixonado.